Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, aonde a fé tem que ser participante do início ao fim. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, do qual nós perseveramos, porque Ele é o único mediador, Ele é aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ele é a que revela a imagem e a glória do Deus vivo, do qual nós perseveramos. A palavra nos ensina que há 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª Ele abomina. Ele detesta olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue de inocente, um coração perverso, que maquina toda maledicência, os pés que se apressam ligeiro para apressar nos caminhos tortuosos, caminhos de maledicência, que não anda em retidão, a testemunha falsa. E a 7ª que ele abomina é aqueles que disseminam contenda entre irmãos. Isso ele abomina, da qual nós sempre advertimos que o evangelho não é disputa, não é guerra, segundo muitos presunçosos, arrogantes, amantes de si mesmo, da onde a palavra diz: de onde procede as vossas guerras, as vossas ambições, aonde estão segundo o padrão deste mundo, querem usar de autoridade. Jesus já nos advertia e nos adverte sempre que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Com os governantes, as autoridades, existe a cabeça, que são aqueles que andam na benevolência, aqueles que são benfeitores, assim como existe a cauda, que são aqueles que andam em verdade, do qual o Senhor se opõe, mesmo que a autoridade é instituída por Deus, mas ele passa de cabeça como cauda, o Senhor já não tem, com uma vez que ele está segundo a inverdade, sendo que o Senhor é verdadeiro, a própria verdade, aonde temos que continuar sendo fiel. Ele, ainda que o homem esteja agora infiel, ele continua sendo fiel para julgar segundo as próprias atitudes. E Jesus já falava: eles são os que usam da autoridade segundo terrena, mas convosco não será assim. Convosco, o menor que estiver aqui servindo, ele é grande no reino dos céus. E muitos são os que ficam segundo o padrão deste mundo, ficam guerreando por conta de cargos, amantes de si mesmos, cobiçosos, segundo a raiz de todos os males, que é o dinheiro. Por isso criaram um sistema, segundo o padrão deste mundo, onde brigam por cargos, disputa por conta de salários. Aquele que serve, ele não procede desta forma. Ele está aqui servindo, como o próprio Jesus disse, em relação a eles, somos chamados de amigos. Além de um irmão, temos um amigo na diversidade, porque ele nos revela a perfeita e agradável vontade do Pai. E o evangelho não é disputa, não é brigas, não é dissensões, e sim é unidade. Estamos unidos num só propósito, num só coração, aonde ele nos ensina: de graça recebestes, de graça ofertastes. Nós estamos aqui para ofertar pelas variedades de dons e ministérios,
cada um exerça com direito, com equidade, na imparcialidade, sendo seus imitadores, como ele sempre nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. E nós fugimos de todo tipo de guerra, de briga. Aquele que ama uma briga, ele ama o pecado. Aquele que persevera briga, apontando o dedo, que é papel do acusador. A Bíblia os relata como acusador de nossos irmãos. Aqueles que estão no ministério da iniquidade gostam de apontar o dedo, gostam de citar nomes. Jesus uma vez me disse: jamais faça uma reunião que a pauta não esteja todos os participantes da reunião. Ou seja, jamais aborde de alguém se ele não estiver junto de vós, né? Ou seja, aquilo que se fala longe da pessoa já se transforma em fofoca. Fofoca é do diabo. Nós, se tivermos algo de falar, temos que chamar, ter uma testemunha, né, da qual nós jamais citamos nomes. Jesus nos ensina, ele falava em relação ao grupo, né? Ele falava dos fariseus, ele falava dos escribas, ele falava dos samaritanos, ele citava os grupos, mas ele não citava nomes. Isso já se torna contenda. Se tiver de exortar, chame pessoalmente, assim como nós anunciamos em espírito e em verdade. Aqueles que são espirituais recebem a exortação e examinem a si mesmo. Se estão sendo cumpridores, o Senhor é aquele que exorta mutuamente. Cabe a nós analisar aquilo que estamos anunciando. Mas quando se passa a ser algo individual, exortai individualmente, né? Jamais o Espírito Santo vai expor, né, a alguém. Isso já passa a ser contenda, né? O Espírito Santo, as coisas de Deus não são confusão, né? Não causa confusão. Não é como uma torre de Babel, aonde ali o Senhor os confundiu, né? Mas quando o Espírito Santo está sobre a direção, ele jamais toma como lado de partido algo individual, a não ser que ele chame individualmente, mas dificilmente vai expor alguém publicamente. O que expõe é o próprio acusador. Muitos são expostos os escândalos. Os escândalos, sim, eles vêm à tona, porque tudo que é dito nas trevas é revelado na luz. Mas aqueles que são direcionados por Espírito Santo, se tiver de exortar alguém, ele exorta pessoalmente, ele chama a pessoa e exorta. Quando se cita nomes e quando se fica como uma fofoca, isso é do diabo, né? Assim como contenda, guerra, ficar guerreando entre si, isso não é segundo aqueles que são direcionados pelo Espírito Santo, mas é mais uma artimanha do qual o Senhor se opõe a estes, porque estão segundo o pai da mentira, que ama uma fofoca, que ama contenda, que ama briga, dissensão,
divisão. Nós perseveramos segundo o Espírito Santo nos direciona. Por isso, vigiai aqueles que disseminam contenda entre irmãos, que ficam guerreando, porque o anúncio do Evangelho, aqueles que perseveram, o Evangelho não é guerra. Exortamos sim para aqueles que estão segundo o padrão deste mundo, venham se arrepender e venham encontrar a verdade, venham encontrar o direcionamento do Espírito Santo. Mas aqueles que ficam segundo as divisões, guerras, brigas por interesses, isto não se procede daqueles que seguem em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Por isso, acautelais, fugir daqueles que disseminam contendas, fofocas, aqueles que ficam apontando o dedo, citando nomes, guerreando entre si. Os escândalos surgem naturalmente porque aquilo que é dito nas trevas é revelado na luz, inevitável. Mas jamais sejais instrumentos do diabo, como fofoca, brigas e dissensões, porque aqueles que assim procedem, se não se arrependerem de seus maus caminhos, estão sujeitos a aquele lugar onde ali haverá choro e ranger de dentes. Assim vos diz o Senhor. A graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.